Olá, eu sou a Késia Cristina, sou professora e psicóloga e hoje venho aqui para conversarmos sobre as alegrias e os desafios de ser família em tempos de quarentena. Os desafios de ser pai e mãe já não eram fáceis em dias normais, não é mesmo? E em tempos de coronavírus, pandemia, quarentena, estes desafios se multiplicaram. E conciliar todos os deveres, casa, trabalho, rotina, crianças, é um desafio muito grande. E todos esses desafios podem gerar em nós uma grande tensão, muito estresse. Mas a minha dica de hoje é: respire fundo. Embora nós estamos vivendo com vários desafios, também nós podemos começar a observar as oportunidades que estamos encontrando. A oportunidade de conhecer melhor os seus filhos, de conhecer melhor a sua família e termos esse momento para estarmos juntos. E aí, nós precisamos de algo. Precisamos sair do piloto automático. Nós estamos sempre acostumados em viver uma rotina e não conseguimos mudá-la. E com isso, quando vem as mudanças, como estamos vivendo agora, fica muito mais difícil. Mas é sempre importante lembrarmos que as coisas mudam e nós precisamos estar abertos para essas mudanças. E quando estamos abertos, nós saímos desse piloto automático e começamos a perceber outras maneiras, outras formas de lidar com isso. Neste momento, já inclua aí também a importância de criarmos rotinas. As rotinas são importantes e elas possibilitam uma organização familiar. Então é importante nós termos os tempos das atividades, momentos para cada coisa. Seja o momento do intervalo, seja o momento do lanche, o momento do almoço, do jantar, a hora de estar no videogame, a hora de realizar as tarefas escolares. É sempre importante termos uma rotina. Essa rotina ajuda a organizar a nossa vida em família e deixa também que as nossas coisas fiquem menos estressantes, pois nós já vamos seguir um roteiro. Mas é sempre importante nós lembrarmos que por mais que planejamos e por mais que criamos metas, às vezes elas precisam dar uma pausa. A gente precisa retomar elas ou ao mesmo tempo mudá-las. E tudo bem, nós só precisamos aceitar que em alguns momentos nós vamos precisar mudar. E aí nós precisamos tentar nos organizar e nos acostumar com essas mudanças. É sempre importante estarmos conectados com quem amamos, seja nossa família, amigos, pessoas próximas de nós, do colégio, da igreja e de todos os âmbitos na qual nós pertencemos. Então, com uma forma de segurança, é importante manter esse contato, seja por uma ligação, seja por uma videochamada. Esse contato também nos fortalece. Nós estamos vivendo em um momento onde estamos sempre distantes um do outro. Então, esse contato de uma forma diferente também é importante. É necessário também nós reconhecermos as nossas emoções. Muitas das vezes, enquanto pai e mãe, nós queremos nos tornar pessoas mais fortes e demonstrar aos filhos que não erramos, ou que não sofremos, ou que não temos preocupações. E não precisamos disso. É importante reconhecer as nossas emoções e entendê-las. Assim, nós vamos conseguir melhor organizar. Ninguém é perfeito e não precisamos acertar sempre. É importante nesse momento nos organizarmos também, porque nós estamos em um processo e um contexto de confinamento muito prolongado, pois nós estamos aí vivendo vários dias longe das nossas rotinas e longe da nossa vida como era normal. E isso causando algumas tensões familiares. Por isso, é sempre importante manter a capacidade de negociar tanto as regras como os limites. Todas as regras são importantes, principalmente neste momento que estamos em mudança. As mudanças são importantes, são necessárias e mesmo que a gente não queira, elas acontecem. Então, é sempre importante mantermos os limites e as regras. Lembrando que regras também pode estar em união
com a afetividade. Então, existem maneiras de colocarmos esses limites e é importante nós organizarmos isso. Crie momentos e criem tempos para estarem em famílias, tendo momentos também de diversão, de alegria e de coisas boas. E se nós organizarmos o nosso tempo entre os afazeres e os deveres, nós teremos também a oportunidade de viver esses momentos. Por isso, nós precisamos nos organizar. É tempo de demonstrarmos e mostrarmos carinho, afeto e amor por todos aqueles que estão próximos de nós, principalmente as crianças que estão vivendo uma mudança e que têm um pouquinho mais de dificuldade para aceitar as mudanças. Então, o afeto, o carinho, a atenção, esse momento junto faz toda a diferença. E como eu disse, nós precisamos respeitar e organizar o tempo dos deveres e também ter os momentos e os tempos do lazer, de momentos de coisas que gostamos de fazer. Algo muito importante é ser justo conosco mesmo. Muitas das vezes nós olhamos mais para o outro do que para nós mesmos. E é importante observarmos e olharmos qual é o meu tempo, quais são os meus limites. E quando nós percebemos isso, nós começamos a conseguir conciliar e organizar aquilo que eu consigo e a forma como eu consigo. Não precisamos entrar em formas, não precisamos nos igualar e querermos ser todos iguais, todas as famílias serem iguais. Nós precisamos apenas fazer aquilo que fica melhor dentro do meu contexto. Lembrando sempre que não há saúde se não houver saúde mental. Então é muito importante cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos do bem-estar nosso e da nossa família. Pensando em tudo isso, como que a rotina pode ajudar as crianças a ajudar o seu filho? Sabemos que na prática não é simples estabelecer uma rotina na vida das crianças, ainda mais quando nós pensamos na atualidade, que nós temos dias muito corridos, horários irregulares, falta de tempo. No entanto, é sempre importante lembrarmos que é necessário que a família adote esses hábitos e regras no cotidiano das crianças, sejam elas muito pequenas ou sejam elas já mocinhos. Uma rotina para a criança, desde muito cedo, colabora para que essa criança cresça mais confiante, independente e, de certa forma, consiga também organizar e lidar melhor com todos os desafios que nós temos que enfrentar. E isto não ganha apenas a criança, não ganha apenas os filhos, mas os pais também recebem alguns benefícios. Para os pais, essa rotina estabelecida e organizada vai trazer muitos benefícios, porque desde cedo os pequenos eles vão começar a entender e também assimilar que os horários e as regras dentro do cotidiano são importantes e que elas existem. E aí, quando eles vão sendo maiores, mais independentes, eles vão criando esse senso de organização e até mesmo de responsabilidade. Tudo isso nós podemos estabelecer e começar a organizar colocando essas regras, essas rotinas. Quais são essas regras, essas rotinas? Estabelecer aí os horários do estudo, os horários que tem que ocorrer as obrigações, as atividades que são feitas em famílias, as atividades da própria casa que também incluem essa criança, esse adolescente, E bem como lembrando que também tem os momentos de lazer, o momento de organização. E além disso, toda essa rotina colaboram na organização da vida dos pais, tanto do pai quanto da mãe, Então aí vai começar a ter organização dos tempos, no tempo para brincar, no tempo para comer, no tempo para se divertir, no tempo de tomar o banho e no tempo de cada coisa. E com isso, organiza também a rotina da família, organiza também a rotina dos pais, Então, a criança precisa de organização, a criança precisa de rotina. Eles ainda não têm esse senso de conseguir organizar e entender o que é melhor. Então, nós, enquanto adultos, nós precisamos organizar isso. E isso, quando nós pensamos em regras,
em limites, em algumas condições que nós vamos colocando aí dentro as relações das crianças, isso não é falta de amor, pelo contrário, isso é amor, como eu disse, e nós podemos colocar todas essas regras de forma carinhosa, de uma forma que não vai expressar aí como se nossa casa se tornasse um quartel, e não é isso. Então, tudo é importante a gente lembrar que o excesso nunca é bom. Então, nós precisamos sim ter as regras, os limites, mas sermos também flexíveis. Saber o momento certo e a hora que é necessário ser flexível, né? Em relação a todas essas rotinas, para que elas também não se tornem algo negativo. Então, nós podemos começar a criar essas regras, esses limites, esses horários junto com as crianças. Qual vai ser o horário? Hoje nós não temos mais o colégio, né? Então as crianças não estão indo mais nessa rotina escolar. E muitas das vezes, muitas famílias estão tendo que conciliar esse tempo de estudar em casa. E isso é um grande desafio. Então, estabelecer esses horários, o horário do estudo diariamente, que seja o mesmo horário, o horário do almoço, o horário do lanche, o horário que nós vamos ter para jantar, estarmos juntos em família, para conversarmos, o horário da televisão, o horário da internet, o horário do videogame. Então é necessário. E quando nós organizamos esses horários e fazemos uma regra, fazemos aí um combinado com todos da nossa família, tudo fica um pouco mais fácil e também vai começar a organizar. Percebeu que eu coloquei aí os horários para tudo? E não só das rotinas, não só das coisas difíceis, mas a gente ter o horário. Então, nós vamos estabelecendo e mostrando também para as crianças que nós também temos horários e precisamos organizar eles em todas as atividades, em todos os momentos, que nós temos momentos de coisas que são muito legais, mas que nós também temos os momentos de fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário e que traz pra gente algo importante e que nem sempre, às vezes, é tão legal. Se nós pudéssemos, ficaríamos em casa sempre. Se nós pudéssemos, ficaria ali com as nossas crianças sempre. Mas não podemos. E tudo isso é muito difícil. Mas se nós organizarmos o nosso tempo para ter tempo para tudo, é possível. E isso é muito importante nós passarmos para os nossos pequenos também. Que em tudo tem o tempo. Tem o tempo dos deveres e tem o tempo dos lazeres. E esse estabelecer os horários e ir criando esses hábitos é algo muito saudável e que desta forma vai tornar o nosso ambiente mais organizado e, além de tudo, mais confortável. E eu acrescentaria ainda mais. Nós tornaremos crianças ainda mais fortes, nós tornaremos as nossas crianças mais responsáveis, mais confiantes em si mesmo e na sua família. Pois quando eu tenho alguém que faz por mim, é muito fácil e é gostoso, mas torna um pensamento onde eu não sou capaz, alguém sempre tem que fazer por mim. Quando eu faço pelas minhas próprias mãos, a gente consegue ver uma qualidade, a gente consegue ficar animado, pois foi criado por mim mesmo. Então nós precisamos também abrir esses espaços para que as crianças tenham essa oportunidade. No começo, é uma tarefa um pouco difícil, porque as crianças talvez estão acostumadas a não ter uma regra, não ter uma rotina e não ter os limites. Mas com organização, com estratégias, vocês vão conseguindo juntos, toda a família, organizar e criar de uma forma saudável, de uma forma afetiva, toda essa organização, que fará bem para as crianças, que fará bem para os adultos e, enfim, fará bem para a família. E tanto nada propício para esse momento que nós estamos vivendo, não é mesmo? Momentos de mudança, momentos de dificuldades e momentos onde nós estamos precisando reaprender tudo. Então é necessário organização, é necessário limites e é necessário regras, pois elas também nos ajudam. Mas sempre lembrando, não precisamos tornar a nossa casa um quartel, não precisamos fazer dessas regras algo imposto, nós precisamos construir elas juntos.
Então tragam as crianças e coloquem também algumas responsabilidades para eles, e isso será importante. Mas nem sempre a criança vai conseguir realizar as responsabilidades deles sozinhos. Eles precisam de nós. Estejam ao lado deles. Crie com eles essas responsabilidades e ajude-os a lembrar, a começar a se adaptar com essa nova rotina. Eles precisam de nós. E essa ajuda, esse incentivo, essa organização fará bem para todos. Então, não deixem que eles façam sozinhos. Estejam ao lado deles. Ajude-os a se organizar com as rotinas. E isso fará e trará resultados muito bons, tanto a eles, que vão criando responsabilidades, autoestima, percebendo o quanto eles são fortes, o quanto eles conseguem, e desta forma nós vamos criando neles uma força para conseguir vencer todos os desafios que nós temos na vida. Esse momento tem sido sim um momento de grandes desafios e momentos de muitas dificuldades, principalmente para quem está com as crianças em casa, pois eles agora deixaram de realizar várias coisas. Mas utilizem esse momento para realizar coisas que talvez eles não conheçam. Brincadeiras da infância dos pais, brincadeiras do tempo dos avós. Tirem esse momento para fazer coisas juntos. E um pequeno momento junto com as crianças, uma atividade mais simples que seja, é primordial e faz toda a diferença, pois o que as crianças precisam é de afeto, cuidado, amor e, além de tudo, também de ensinamentos. E os limites, as regras, também é um sinal de amor, pois através dos limites, através das regras, nós estamos aprendendo muitas coisas, inclusive a viver neste mundo que exige de nós adaptação, que exige de nós responsabilidade, maturidade e também muita força. Então vamos fazer isso. E eu tenho certeza que a nossa família vai começar a se organizar um pouco melhor e ter momentos em família muito mais prazerosos. E talvez o estresse, as dificuldades, as brigas venham a diminuir, pois agora nós vamos começar a organizar o tempo de fazer cada coisa, o tempo para cada momento. E não esqueçam, uma coisa de cada vez. Um grande abraço e uma ótima semana a todos! Não esqueça de divulgar e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas também possam assistir, e também de se inscrever e deixar aí o seu joinha caso você goste. Um grande abraço!